Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. É motivo de alegria a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite para adorarmos ao Senhor. Temos vivido dias incertos, dias de restrições. Agora nós estamos aqui, não sabemos se amanhã estaremos, e assim será a vinda de Jesus. Em um dia estaremos no culto, no outro dia não haverá mais culto. Em um dia as portas estão abertas, o diácono para receber, o porteiro lá na porta. No outro dia, as portas fechadas. Assim será a vinda de Jesus. No momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, quando o Senhor tocar o seu alarido, os anjos do Senhor no céu, o céu se descortinará, abrirá uma porta no céu, e a igreja de Jesus será tocada. A igreja de Jesus sentirá o impacto do convite de Jesus, e nós subiremos. E a Bíblia diz assim, que voaremos às alturas, aleluia, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, em um corpo incorruptível. Aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós encontraremos com eles nos ares, aleluia. E nós talvez, não sei, talvez não dê tempo, mas dentro de nós diremos, adeus mundo, adeus. Adeus tribulações, adeus crise, adeus enfermidade, aleluia, e para sempre adentraremos as mansões celestiais, e para sempre estaremos com o Senhor. Essa deve ser a nossa esperança hoje, deve ser a nossa esperança amanhã, deve ser a nossa esperança no final do mês, deve ser a nossa esperança em todo o tempo. Vigiemos, pois, Senhor Jesus está às portas. Vamos falar de Jesus. Abra vossas Bíblias, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, e o verso de número 46. O Senhor me levou a pensar nessa passagem agora à tarde. Marcos 10 e 46. Diz assim, é uma passagem conhecida. E eu pude ver, mediante os louvores que já foram entoados aqui, mas eu sinto convicção de que devo falar esta palavra. O hino que nós cantamos primeiro falava de adoração. Adoremos a um Deus que é todo poderoso. Ele faz, Ele pode, Ele age, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Em todo tempo, Ele é Deus. Louvamos ao Senhor com outro hino que diz, às vezes, palavra não temos. Às vezes, as nossas orações não passam de gemidos. E a Bíblia diz assim, que nós às vezes oramos e não sabemos pedir, não recebemos, porque não sabemos pedir como convém. Mas a Bíblia também diz assim, que o Espírito Santo de Deus conhece as nossas fraquezas, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos pedir como convém. Olha que coisa linda, é a sua comunicação com os céus. Olha que coisa linda, é a sua comunicação com Deus. Quando você não sabe pedir, tem alguém que entra na sua defesa, tem alguém que entra ali do seu lado, orando e intercedendo por você. Mas em outros momentos, Deus permite que nós venhamos ter um outro comportamento, que é o que nós vamos ver aqui nessa passagem. Marcos 10 e 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu o cego,
filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram um cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse-lhe: mestre, que eu veja. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor nos leva a entender a passagem aqui de Jesus, quando Jesus andava nessa terra, quando Jesus estava aqui cumprindo o seu ministério. Ele depara com uma situação mais uma vez. Sempre quando Jesus andava por aqui, ele estava rodeado de pessoas, grande multidão o acompanhava. Mais uma vez, uma grande multidão acompanha Jesus. E Jesus para diante de uma situação aqui. Essa situação era que Jesus ia por um caminho e logo ele ouve alguém gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse grito de alguém foi incomodando as pessoas que estavam à volta de Jesus. As pessoas talvez que queriam ouvir o que Jesus pregava, ouvir o que Jesus queria dizer. E aquela expressão daquele homem perturbava a multidão. E alguém ali da multidão chegou até ele e disse: cala-te, para com tanta gritaria, está atrapalhando. Alguém sentiu-se incomodado e quis repreender aquele homem. Mas aquele homem tinha uma necessidade. A Bíblia diz: e ouviu dizer que era Jesus. Eu paro aqui para nós refletirmos. Você, quantas vezes ouviu falar que é Jesus? Quem é Jesus? Que o que está acontecendo, o que tem acontecido, mudanças de vida, vidas transformadas, foi o poder de Jesus. A salvação que pregamos é Jesus que executou o plano. Foi Jesus, é Jesus. O que você pensa disso? Aquele cego, quando ele ouviu algo, tocou-lhe o seu coração e imediatamente ele começa um propósito, ele começa uma gritaria, ele começa com uma oração, e aquela oração vai pegando, vai surgindo força, impacto, e ele perturba as pessoas à sua volta, mas ele não desiste. Ainda que alguém queira que ele pare, ainda que alguém chegue diante dele e diz que ele deva parar, mas ele continua a gritar. A sua necessidade era tanta que ninguém impediu que ele continuasse a implorar por Jesus. A sua necessidade era tão grande que ninguém conseguiu calá-lo. E agora eu pergunto a você: você vinha gritando pelo caminho, você estava sentado talvez em algum momento, ou deitado lá na sua cama, ou aonde quer que seja, e você estava orando, ou você conversou com alguém, você conseguiu incomodar alguém com seu choro, com seu lamento, e alguém te repreendeu, e você parou. Esse cego estava diante de uma situação tão apertada, e as lutas vieram para impedi-lo de alcançar a bênção. Mas ele entendeu, talvez ele já tivesse ouvido falar de Jesus. Ele entendeu que aquele movimento que estava acontecendo, aquele alarido, aquele barulho de gente que estava ali chegando diante dos seus ouvidos, ele entendeu que era Jesus, porque aonde Jesus está, a multidão glorifica, aonde Jesus está, a multidão enaltece, aonde Jesus está, a adoração,
multidão, aonde Jesus está há louvor, aonde Jesus está há festa, e aquela multidão seguia em festa, glorificando a Jesus, até que o homem foi tocado e se colocou em uma posição, se colocou com um propósito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele homem, qual era o seu problema? Ele era mendigo e era cego. Era o seu problema. Aqui, seguindo os versículos, nós vamos ver que ele grita tanto, ele faz tanto clamor, que Jesus, no verso de número 49, diz: e Jesus, parando, disse que o chamassem. Eu achei linda essa expressão. E Jesus parando. Sabe que Jesus quer parar por tua oração? Quer olhar para você? Jesus tem olhado para você. Você tem sentido que Jesus parou para responder a tua oração? Você tem sentido que Jesus parou ao teu favor? A Bíblia diz inúmeras vezes que alguém ali, uma mulher, um dia saiu de casa com um propósito. Mas sabe para quem que Jesus para? Para quem tem propósito, para quem tem necessidade, para quem anseia muito a sua presença, para quem entende que sem Jesus não dá para viver, para quem entende a importância que Jesus é na sua vida. Você clama por Ele e Ele para ao teu favor. Mas tinha uma multidão dependendo de atenção, tinha muita gente que queria tocá-lo, tinha muita gente que queria receber uma palavra de esperança de Jesus, mas por causa de alguém que gritava com propósito, por causa de alguém que gritava com necessidade, por causa de alguém que orava com desejo, ele parou. Que coisa linda! Jesus quer parar por causa da tua oração. Não é parar para não fazer nada, é parar para te dar atenção. A Bíblia conta a história de uma mulher que ia indo ao sepultamento do seu filho, e aquela mulher chorava muito, e aquela mulher se angustiava muito, e aquela multidão que ia com ela, agora ela encontra com a multidão que vem ali no meio Jesus. Uma multidão com um defunto e uma outra multidão com Jesus. E Jesus parou. Que coisa linda! Chegou diante da mulher, a mulher em prantos, e diz: não chores. Eu não posso chegar diante de um velório, de uma situação, e dizer não chores, a não ser que algo muito forte do Espírito Santo nos tome, para que nós usemos dessa ousadia. Mas Jesus, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele pode falar, não chores, e ele fala para a tua vida, não chores. Ele fala para o teu filho, não chores. Ele fala para o teu esposo, não chores. Chorar por quê? Porque eu perdi o meu parente. Porque o meu parente está internado. Porque minha situação financeira é ruim. E independente, foi o que nós cantamos, independente qual seja a tua dor, adore Ele, porque Ele pode falar, não chores. Jesus parou para aquele homem cego e diz assim para ele: o que queres que eu te faça? Às vezes temos tantos problemas, chegamos diante de Jesus, diante de Deus, com uma lista tão grande. Mas tem algo que tem prioridade na nossa vida. Tem algo que é necessário uma atenção especial. Tem algo que é necessário ser atendido primeiro. O que queres que eu te faça? Faça um exame aí na sua consciência. Faça um exame na sua vida. Às vezes você está atribulado com a situação. Você irmão jovem, com tantas coisas, com tantos problemas. Mas pense, escolha dentro de você algo que é principal na sua vida. Sabe a conclusão que nós saímos da oração no sábado aqui? Foi que nós precisamos de poder de Deus. Nós precisamos de poder de Deus. Nós precisamos de poder de Deus. O poder nos dá fé. O poder nos dá ousadia. O poder nos faz olhar as coisas na perspectiva de Deus. O poder nos dá autoridade. O poder aumenta em nós
traz a esperança. O que você precisa, talvez não é nem que alguém seja curado, não é nem isso nem aquilo, é poder de Deus. O poder de Deus, você olha a situação e ela não parece mais tão grande assim. O poder de Deus faz você ver as coisas, ainda que o problema existe, você já consegue ver ele resolvido. Nós precisamos de poder de Deus. Aquele homem conseguiu detectar que ele era pobre, era um mendigo, sentado à beira da estrada. Ele queria ver. Jesus disse: o que queres que eu te faça? Ele rapidamente, sem dúvida, ele disse: eu quero ver, Senhor. Jesus imediatamente operou o milagre. Então vê, filho, a tua fé te salvou. Aleluia! Hoje você vai embora com essa pergunta: o que queres que eu te faça? Responda já aí. Responda para você mesmo: Jesus, eu quero isso. Quantas vezes chegamos perdidos? Mas Jesus está dizendo: o que queres que eu te faça? A conclusão que eu tirei sábado para a minha vida e para a vida das pessoas que vierem encontrar comigo e conversar, eu continuo dizendo: nós precisamos de poder de Deus. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas a Bíblia diz assim: essa é a vitória que vence o mundo, a tua fé. A fé é poder de Deus, a fé é ousadia. Jesus está te perguntando: o que queres que eu te faça? Jesus disse para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas vocês vão para a cidade de Jerusalém, e daqui uns dias vai descer sobre vós o Consolador, e vocês vão ser tocados, vão ser diferentes, vão ser minhas testemunhas. E ele diz: e vocês vão indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. É sem arranjo a mensagem de Jesus, porém aquele que não crer será condenado. Vamos, igreja, vamos, gente, é depressa. Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, irmã? E a irmã ainda não sabe se pede casa, se pede emprego, se pede salvação. Poder de Deus abre porta de trabalho e faz você permanecer no trabalho, adorando ao Senhor. Poder de Deus te dá ousadia para pôr a mão na cabeça do filho cego espiritualmente, do filho perdido espiritualmente, repreender os demônios e ele ser liberto. Poder de Deus para a igreja nessa última hora. Poder de Deus para o círculo de oração. Poder de Deus para a juventude. Poder de Deus para os adolescentes. Poder de Deus para os obreiros. Poder de Deus para as esposas de pastor. Precisamos de revestimento, de ousadia, de autoridade. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que quando o Senhor vier, não os encontre assim. Assim, que jeito? De braços cruzados. Mas encontre irmãs avivadas. Irmãs que quando se fala de oração, não fica arrumando desculpa. Irmãs, meninas e meninos, jovens, moças e moços, que quando se fala do relógio de oração, não tem medo de encarar o relógio de oração para orar. Antes que o relógio chegue, ele diz: não, irmã, o relógio é fichinha para mim. Eu já estou orando. Eu já estou no propósito. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Poder de Deus tira, elimina a tristeza, elimina o medo, elimina a depressão, elimina a ansiedade, elimina o pânico dos medos, das fobias, das frustrações. O poder de Deus é o que precisamos nesses últimos dias. Moças, moços, irmãs, irmãos, cheio do poder de Deus. Jesus disse então para aquele cego: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Jesus termina uma mensagem dizendo: vai, meu filho, a tua fé te salvou. Aquele homem, quando vai ao encontro de Jesus, ele deixou a sua capa. Quando ele vai ao encontro de Jesus, ele teve que renunciar a alguma coisa para se colocar na posição da bênção. É isso que o Senhor quer de mim, é isso que o Senhor quer de você.
vamos abrir mão de algumas coisas, ou talvez até de muitas coisas. Talvez não é pouca coisa não, talvez é muita coisa, mas o que nos espera é maior, o que nos espera é glorioso. A Bíblia diz assim: aquilo que está preparado para nós, não dá para se comparar com as coisas daqui. É para lá que você vai, irmã, para estar para pertinho de Jesus. Jesus então libertou aquele homem cego. Quantos cegos espiritualmente, quantos pobres, mendigos espiritualmente, não entende nada, não consegue ver nada, não consegue meditar em nada que está acontecendo, tem medo de tudo. Jesus está aqui dizendo: o que queres que eu te faça? Ache dentro de você, descubra dentro de você o que você precisa. Continuo dizendo, é poder de Deus que precisamos. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.